Olá, meu nome é Nereu Afonso da Silva, sou dramaturgo, professor e palhaço. Essa aula se chama Elementos de Dramaturgia. Num primeiro momento, a gente poderia dizer que dramaturgia é a arte que determina as situações, as ações, as falas de personagens em uma peça teatral. Nesse sentido, ela não foi feita para ser lida como uma obra de literatura, mas sim para ser sentida, vista, ouvida através da expressão de atrizes e atores, aliados, evidentemente, aos outros recursos da arte teatral. A gente pode dizer, num sentido amplo, que a dramaturgia é o que fornece também as bases para a construção de um roteiro cinematográfico, por exemplo, ou de um roteiro de história em quadrinhos, ou de um libreto de ópera, ou de uma novela, seja ela televisiva, radiofônica, de uma série, de um podcast. Nessa aula, a gente vai abordar alguns elementos muito específicos da dramaturgia. A gente vai tratar das noções de causa e consequência e de outros conceitos e termos derivados desses dois elementos iniciais. São elementos muito úteis para quem está construindo uma peça, um roteiro, uma história em quadrinhos, uma cena, seja ela cômica ou dramática. Para isso, eu vou me apoiar em um tópico extraído deste livro, El Punto G del Guión Cinematográfico, publicado na Espanha em 2009, de autoria do argentino Miguel Machalski, que é roteirista e consultor de roteiros. As sequências que a gente vai ver, elas foram adaptadas por mim do livro do Machalski para responder ou para corresponder um pouco mais aos objetivos dessa aula. Vamos lá então. Vamos começar com essa sequência básica. Deem uma olhada. A gente pode imaginar ela como se fosse uma peça de teatro, mas talvez como um filme. Então vamos lá. O primeiro momento, que chamamos de número 7, Anselmo, que é o nosso personagem, chega ao trabalho, cumprimenta os colegas e vai para a sua mesa. Número 9, os demais funcionários trabalham normalmente. Então vamos imaginar essa situação. Depois, Anselmo, nosso personagem, recebe uma ligação convocando-o para a sala do chefe. Número 12, quando Anselmo entra na sala, o chefe lhe dá a notícia que, devido a cortes na empresa, Anselmo será demitido. E no último momento de nossa sequência, número 13, enquanto o chefe volta aos seus papéis, às suas atividades, depois de ter dado a notícia da demissão, Anselmo se aproxima e lhe dá uma facada. Essa é uma sequência muito simples, numerada de 7 a 13. A gente vai entender o porquê dos números faltantes nessa sequência, dessas lacunas na numeração. A gente pode perceber já que o momento número 12 parece ser a causa do que acontece no momento número 13, ou, dito de outra maneira, o que acontece no momento número 13, a facada, parece ser consequência do que aconteceu no momento 12, o anúncio da demissão. Vejamos mais uma vez. A demissão parece ser causa da facada, a facada parece ser consequência da demissão. Outro aspecto importante nessa pequena sequência é o efeito surpresa. A gente vai falar com mais detalhe dele logo adiante. Mas o que significa isso num primeiro momento? Significa que o público é informado de um dado do enredo ao mesmo tempo que os personagens. Dito de outra maneira, o público sabe da existência dessa faca ao mesmo tempo que a vítima, que o chefe. E isso gera uma surpresa para a vítima, evidentemente, e também para o público. Em termos de objetivos e obstáculos, a gente poderia dizer de uma maneira bastante geral, bastante ampla, porque a gente não tem muita informação ainda, que o objetivo do Anselmo seria, digamos, trabalhar na empresa. O obstáculo para esse objetivo seria o anúncio da demissão. E aí aparece um conflito, que é quando o objetivo não pode se concretizar, ou tem um impedimento. Anselmo não pode mais trabalhar na empresa. E a experiência do conflito gera uma emoção no personagem e no público, e para esse personagem, para o Anselmo, a solução para esse conflito foi a facada. Uma possível continuação dessa sequência seria saber o que aconteceu depois dessas cenas,
saber o que aconteceu antes dessas cenas, saber o que aconteceu entre essas cenas. Vamos ver a letra A, o que aconteceu depois dessas cenas. Vamos imaginar que essa facada, que nessa sequência foi a solução de Anselmo para um conflito, que ela se transforme em um obstáculo para um outro objetivo. Suponhamos que ao longo dessa história nós vamos ser informados que Anselmo tinha planos de se aposentar e durante a aposentadoria de fazer uma longa viagem. Ora, depois dessa facada, talvez ele não possa mais cumprir esse objetivo. Essa facada vai ser um obstáculo na medida em que ele vai ter que responder por esse crime perante a justiça. Mas a gente vai se concentrar mais na letra B e na letra C, o que aconteceu antes e durante essas cenas. Vamos acrescentar a cena 8 à nossa sequência, dessa maneira. Então, a 7, Anselmo chega ao trabalho, cumprimenta os colegas, vai para sua mesa, e na cena 8, Anselmo tira uma faca da capa que protege a faca, né? Passa a mão na lâmina afiada. E as outras cenas continuam da mesma maneira. O que a gente pode dizer? Se na sequência anterior a faca era revelada ao público ao mesmo tempo que era revelada para a vítima, no que chamamos de efeito surpresa, agora, com a introdução da cena 8, o público é informado da existência da faca antes da vítima. Essa informação que o público recebe e que um dos personagens não recebeu é chamada de ironia dramática. A ironia dramática acontece quando o público está ciente de uma situação do enredo que os personagens, ou alguns personagens, ignoram. No nosso caso, nós estávamos cientes da existência da faca antes do chefe. A ironia dramática é um recurso muito utilizado na dramaturgia, no cinema, teatro, histórias em quadrinhos. Para pegar um exemplo recente, a série Breaking Bad, que teve 5 temporadas, repousa em uma grande ironia dramática. O público é informado de que um professor de química, diagnosticado com câncer, se torna um traficante de drogas. E o público vê como é que ele tenta conciliar essas duas atividades e não revelar isso, evidentemente, para os seus familiares e, sobretudo, ficar longe, fazer com que essa informação não chegue à polícia, à equipe de investigação. Isso dura 5 temporadas e o público fica esperando o momento onde sua família e os investigadores vão descobrir que se trata da mesma pessoa. Eu falei que esse exemplo é relativamente recente porque eu estou pensando em um outro, Édipo Rei, Sófocles, que é de mais ou menos 400 anos antes de Cristo, peça da Grécia antiga, portanto. Édipo sai em busca do assassino de seu pai. Vamos dizer que Édipo é o investigador deste crime. O público, aos poucos, vai sendo informado de que o investigador é o próprio assassino. Édipo não sabe que ele é o assassino. Aí vocês vão me perguntar, mas como a pessoa que está investigando não sabe que ela é o assassino? E aí repousa toda a astúcia, toda a genialidade dessa peça. Isso acontece em histórias em quadrinhos. Persépolis, da quadrinista iraniana Marjane Satrapi. Olha essa tira. O público é informado de um desejo da menina. Ela quer ser profeta, mas aos pais ela diz que quer ser médica. Os pais não têm a informação, portanto ignoram a informação que só o público tem. O que significa querer ser profeta em uma sociedade castradora de desejos, sobretudo dos desejos femininos, como a sociedade iraniana que ela retrata na obra. Essas informações trazem uma outra dimensão que fazem com que o público entre dentro da cena. Isso não acontece só em tragédias, em dramas, acontece em obras cômicas, no cinema, no teatro. Luzes da Cidade, Charlie Chaplin. O público sabe que Charlie Chaplin não é um milionário. Carlitos, o personagem que ele faz, não é um milionário, mas a florista acha que ele é um milionário. A florista é cega
ela confunde ele, daí tem toda também a astúcia cinematográfica de como se constrói isso, como a ironia dramática é instalada, para que a gente fique acompanhando até que ela seja desvendada no final de uma sequência, ou no final de uma cena, ou da própria obra. E aqui surge a pergunta que orienta essa aula: quais informações e quando passar para o público, quais não passar? Quando eu vejo essa cena, Anselmo tira uma faca da capa e passa a mão na lâmina afiada. Eu me pergunto, o que faz uma faca afiada em um ambiente de trabalho? E quando eu vejo essa outra cena agora, os demais funcionários trabalham normalmente. Como eu encaro essa cena agora que eu sei que um dos funcionários tem uma faca no ambiente de trabalho? E essa outra cena? Anselmo recebe uma ligação convocando-o para a sala do chefe. O que sentimos quando sabemos que o funcionário que foi convocado para a sala do chefe é o funcionário que trouxe uma faca para o ambiente de trabalho? E na cena da demissão, o que sentimos quando conhecemos algo que o chefe desconhece, a existência da faca? A expectativa gerada pela introdução da cena número 8 na nossa sequência, a cena da faca, a cena em que Anselmo acaricia a lâmina desse objeto, pode ser traduzida, essa expectativa pode ser traduzida nessa sequência por suspense. O cineasta inglês Alfred Hitchcock, em entrevista com o cineasta francês François Truffaut nos anos 60, explica a diferença entre surpresa e suspense da seguinte maneira: imaginem uma sala onde tem uma janela, um relógio na parede e uma mesa onde pessoas estão conversando, uma conversa banal, trivial, sem grande interesse. De repente, depois de alguns minutos de conversa, bum! Uma explosão. Uma surpresa, porque os personagens descobrem essa explosão ao mesmo tempo que o público. O público não tinha nenhuma informação a respeito disso. Uma grande emoção talvez surja nesse momento da explosão. O suspense é diferente. Imaginem essa mesma sala, mas antes das pessoas entrarem e começarem a conversar, a gente vê em uma cena prévia um vilão instalar uma bomba embaixo da mesa e programa para que ela seja detonada 5 minutos depois, às 13 horas, por exemplo. Na cena seguinte, a gente vê as pessoas conversando, a mesma conversa trivial, banal, só que como é que nós encaramos essa banalidade sabendo que tem uma bomba ali embaixo, prestes a explodir? O que significa aquele relógio na parede agora que a gente tem essa informação? Então, assim, temos agora uma expectativa, um suspense do que vai acontecer. Aquela conversa passa a ter um outro sentido. O público passa a ter vontade de dizer: vocês não deveriam estar jogando conversa fora quando tem uma bomba prestes a explodir embaixo de vocês. Quer dizer, na surpresa a gente tem uma forte emoção que dura 5 segundos. No suspense a gente pode ter fortes emoções que duram 5 minutos, 10, 15, em função da cena. Vamos ver agora mais uma cena acrescida à nossa sequência. Cena número 4. As demais são iguais. Vejamos a número 4. Anselmo vai a uma loja e compra uma pequena faca.
Temos agora 2 momentos em que a faca aparece para o público antes de ser utilizada contra a vítima, na cena 4 e na cena 8. Vejamos. Como dissemos antes, como o público passa a ler as cenas seguintes quando tem essa informação? A facada ou a causa da facada talvez passe a ser mais difusa. Antes ela estava concentrada no momento número 12, no momento da demissão. Agora a gente vê uma faca aparecendo antes, ela sendo comprada e ela sendo acariciada. Comprada na cena 4, acariciada na cena 8. Terá Anselmo premeditado o crime? Sempre pensando em quais informações a gente fornece, quais a gente omite do público, vamos ver a sequência agora dessa maneira. Vamos trazer 3 cenas do universo de Anselmo. Número 1. Anselmo toma café da manhã em sua casa. Número 2. Sua esposa lhe pede para comprar uma nova faca para cortar legumes. Número 3. Anselmo sai de casa e dirige seu carro. Essas 3 cenas acrescentam um novo dado. A esposa solicita que Anselmo compre uma faca para cortar legumes, portanto, para fins domésticos. Estaria ele até aí apenas cumprindo a tarefa solicitada por sua esposa? Vejamos a continuação com algumas mudanças. Então, 4, né? Anselmo foi à loja. 7, ele chega na empresa. 9, os demais funcionários trabalham normalmente. 10, recebe a convocação para a sala do chefe. 11, no caminho da sala da chefia, Anselmo pega um café em uma máquina automática. 12, anúncio da demissão. 13, facada. Percebam que nessa cena a gente retirou a cena 8, aquela em que ele acariciava a lâmina da faca. Isso faz com que, entre a solicitação da compra ou a compra na loja de uma faca para fins domésticos e da utilização dessa faca como arma na cena 13, tem uma grande distância. A cena 11, que ele passa na máquina automática para pegar um café, ajuda a distanciar ainda mais a faca doméstica da faca arma. Voltaria a ser a demissão na cena 12 a única causa para a facada? O que acontece quando a gente vai inserindo essas informações ou omitindo algumas delas? Vejamos agora, para completar a sequência, as cenas número 5 e número 6. Então, 1, 2 e 3, né, o que acontece na casa dele de manhã, a gente já viu. Temos agora a cena 5. Ao sair da loja, Anselmo recebe um telefonema de um amigo que o convida para tomar um café. Na cena seguinte, já no café, num determinado momento, Anselmo relata ao amigo que não aguenta mais ser tratado como um saco de merda. As demais cenas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, são as mesmas que já conhecemos. A cena 6, o que ele fala no café para o amigo que não aguenta mais ser um saco de merda, insinua que existem outras causas para esse gesto criminoso que ele comete na cena 13. Não só a demissão da cena 12. Tudo isso porque outras informações foram dadas. E a cena 11 talvez mostre um sangue frio de alguém que tem uma faca, de alguém que talvez esteja pensando em cometer um ato criminoso, pare para tomar um café. Será um sangue frio? Bom, essa é uma cena bastante simples, uma sequência bastante simples, baseada nas noções de causa e consequência. A gente viu como as informações que são passadas para o público mudam a nossa percepção das causas em função do que a gente sabe ou em função do que a gente não sabe. Também em função disso, do que a gente sabe e do que a gente não sabe, nós podemos ter a experiência de uma surpresa ou de uma expectativa, de um suspense. Vamos ver agora um recurso que altera a sequência lógica da relação de causa e efeito entre as cenas. Vamos ver nosso quadro novamente com essa seguinte alteração. Cena 7, Anselmo chega ao trabalho. Cena 8, ele passa a mão na faca. E aí corta para cenas de Anselmo em sua casa tomando café, quando sua esposa pede para que ele
compra a faca, ele de carro indo para a loja, ele na loja comprando, corta e aí volta para ele no ambiente de trabalho. Quer dizer, a gente vê primeiro a faca e depois a gente vai ver a causa. A causa geralmente aparece antes e depois a consequência. Aqui está organizado com uma alteração. Primeiro se mostrou a faca e depois a origem dela. Quer dizer, a solicitação da esposa e a compra dela na loja. Se, do jeito que está nesse quadro, essa sequência dele em casa, dele na loja, for uma lembrança do Anselmo, quer dizer, ele está vivendo, está dentro do relato interno dele, essa vivência do momento em que ele passa a mão na faca e do momento em que ele se lembra, isso seria um flashback. E aí, cabe a cada roteirista, autor, estimar qual a potência ou não deste recurso. Uma outra maneira de encarar essa ruptura cronológica é aquela em que a ruptura não se dá pela experiência do personagem, não é o personagem que está pensando, que está vivendo, se lembrando de algo que aconteceu no passado, mas sim de uma vontade da autora ou do autor do roteiro, da dramaturgia, de alternar e alterar a sequência de causas e efeitos. Vamos ver o quadro da seguinte maneira agora. Aqui é um outro tipo de ruptura, é uma desestruturação cronológica que não é movida ou experimentada pelos personagens, mas sim provocada pela vontade do autor ou da autora de inverter a ordem temporal dos acontecimentos e assim mudar a cadeia lógica de causa e consequência. É como se o personagem tivesse vivido suas ações de modo linear e cronologicamente, mas a dramaturga ou o dramaturgo resolvesse contá-las de modo não cronológico, não linear. Não são lembranças do personagem, mas sim a organização não linear no momento de narrar. Então a gente começaria com as cenas finais, o anúncio da demissão, a facada, corta, vai para o café da manhã, a solicitação da esposa, Anselmo sai de casa, corta, volta novamente para número 7, Anselmo chega ao trabalho, cumprimenta os colegas, aí emenda com a 8, Anselmo tira a faca, passa a mão na lâmina, vai para 9, os demais funcionários trabalham normalmente, corta, Anselmo vai a uma loja e compra uma pequena faca. 5, ao sair da loja recebe um telefonema de um amigo que o convida para tomar um café. Corta, ambiente de trabalho novamente. Anselmo recebe uma ligação convocando para a sala do chefe. No caminho da sala, pega um café e, para terminar, num café também, mas em outro tempo, dessa vez com um amigo, num determinado momento, Anselmo relata ao amigo que não aguenta mais ser tratado como um saco de merda. Quer dizer, a gente termina com a cena 6, onde ele relata as causas dessa insatisfação, que podem ser uma das razões que o moveram a agir de modo criminoso, que foi o que a gente viu no começo da sequência, dessa vez, né, com a ruptura cronológica, em 12 e 13, no momento da demissão e na facada. Então a gente começou nesse exemplo que é retirado do livro de Machowski, com uma ou outra adaptação, pela cena final, pelo que era a cena final, né, conforme os exemplos anteriores, para chegar em uma possível causa, que é o momento em que ele se abre com um amigo e relata a sua insatisfação. Essas cores que eu usei são uma maneira de agrupar os blocos de cenas que têm alguma unidade de tempo e proximidade espacial. Aqui também a gente mostra as consequências antes das causas, mas ao contrário do flashback, essa desconstrução não é experimentada pelo personagem, somente pelo público. Repare agora como o clímax, né, o auge da cena, ele é deslocado. A gente começa com a facada e termina com a queixa de Anselmo a um amigo. Quer dizer, essa é uma possibilidade de embaralhar os momentos sem, contudo, perder o sentido da trama. E, evidentemente, infinitas outras maneiras de apresentar as ações. Que cada um de vocês tente ver como é que a gente pode operar essa ruptura
cronológica. É isso, eu espero que esses elementos retirados do livro de Machalski possam contribuir com as experiências dramatúrgicas de vocês. Muito obrigado por terem assistido essa aula.